Olá, meu amigo, meu irmão. Sou o pastor Klaus Piragini. Esse é o nosso podcast de liderança. Hoje vamos estar trabalhando a nossa liderança para abençoar vidas aí, para ajudar muita gente, para desenvolver a liderança de muitas pessoas. O tema de hoje é um tema bem interessante, é um tema que eu acho que vale muito a pena nesse tempo que nós estamos vivendo, porque é um tema que fala sobre administrar ou liderar. Qual é a diferença? Então a pergunta que já o tema nos faz é se você administra ou se você lidera. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Antes de eu começar falando um pouco sobre esse tema, sobre administrar e liderar, eu queria agradecer aqui a Samantha que indicou esse livro, bem bacana, bem legal, e é um artigo desse livro, no capítulo 9, que fala sobre gerenciando a si mesmo, né? E lá ele trata, no capítulo 9, ele trata um pouco sobre essa questão de buscar a grandeza da liderança. E um dos temas que ele aborda no capítulo 9 é isso, se nós estamos liderando ou administrando. E me ocorreu que muita gente tem a dúvida sobre qual é a diferença entre liderar e administrar. É verdade que existe muito, liderança na administração e muitos líderes administram, mas a questão que a gente está abordando aqui é que há uma diferença clara entre você administrar aquilo que você conquistou, aquilo que você desenvolveu, ou até mesmo o ajuste de um departamento, como ele está se desenvolvendo, e você liderar esse mesmo departamento para uma equipe, para um resultado maior. O autor trabalha essa ideia de que uma pessoa recebeu uma proposta que ela deveria ficar um tempo num cargo, esperando um ano, em torno de um ano e meio, para que pudesse receber a promoção dos sonhos. E nesse tempo, a única coisa que foi pedido para ele, para que ele administrasse lá um departamento que estava quase morto, um departamento que ninguém esperava mais nada. E é interessante isso porque o autor começa a desenvolver que em determinado momento essa pessoa, esse grande executivo, ele começou a pensar que ele não estava liderando ninguém ali, ele estava apenas administrando o conforto, administrando os resultados já conquistados, e isso estava trazendo nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de mudança. Isso me chamou a atenção porque muita gente, ao invés de liderar a sua vida, administra, né? Ao invés de ter objetivos, metas, alvos para alcançar e buscar resultados, simplesmente está administrando aquilo que já conquistou, administra o seu trabalho, administra os seus recursos financeiros, administra o seu salário, sem liderar isso, né? Então a diferença para mim, ela está bem aqui, para ser bem prático para você. Quem administra, está administrando aquilo que já conquistou. Quem lidera, está liderando uma equipe que quer chegar em algum lugar, está liderando pessoas que têm um alvo claro, uma meta bem clara, um objetivo bem claro que querem alcançar. Tem muita gente que não consegue entender essa diferença. Às vezes você está lá no seu trabalho, no seu ministério, no seu departamento e você simplesmente está administrando aquilo que foi pedido para que fosse feito a você, cuidando daquele trabalho, cuidando daquele ministério, cuidando daquela situação e sem nenhum tipo de foco. Então a pergunta que um líder faz, para poder sair dessa questão do conforto da administração e partir para uma liderança mais eficaz, a pergunta que o líder deve fazer é: eu estou buscando os resultados que eu almejo alcançar? Ou seja, eu estou administrando os resultados que eu já alcancei ou eu estou buscando os resultados que eu quero alcançar? Aí vem a dúvida de muita gente, porque tem gente que está simplesmente administrando resultados que quer alcançar um dia, esperando que só o fato de administrar esses resultados seja suficiente para ele chegar a algum lugar. Mas na verdade o líder ele precisa ter uma visão muito clara de onde ele quer, o que ele quer alcançar e qual é o propósito que ele tem. Então quando você coloca essa visão clara, você faz essa pergunta para você: olha, onde que eu quero chegar com esse trabalho, quais são os resultados que eu quero alcançar com essa minha função, você começa a desenvolver ideias, planos, projetos, objetivos, metas que vão fazer você ir na direção e conduzir as pessoas, motivá-las para que elas também entendam onde você quer chegar. Eu acho que nesse tempo é um grande desafio para nós pensarmos sobre isso. Você não pode ficar o tempo todo administrando. Você precisa ter algo que você está se liderando, gerenciando a si mesmo para que você possa alcançar.
Uma das coisas que o autor nesse capítulo fala, que eu achei bem bacana e eu queria compartilhar com vocês, é que ele trabalha a ideia de que todo mundo um dia teve que deixar de lado a administração para ser um líder. E ele usa isso como um momento de crise. Sabe aquele momento que você passou uma grande dificuldade, um problema, e você precisou abrir mão do teu conforto, abrir mão da tua segurança e buscar conhecimento, atitudes, métodos novos, aprendizado novo para que você pudesse alcançar o resultado? Pois bem, é essa a ideia de que naquele momento você deixou de administrar e começou a ser um líder. E que a gente não consegue fazer isso o tempo todo, nem em todos os momentos da nossa vida, mas que a gente precisa aprender juntos a sempre estarmos envolvendo mais esse lado da liderança. Então eu comecei a pensar, e você deve ter algum momento da sua vida, que quando você passou por uma grande crise, um problema que quase você perdeu o emprego, ou o seu salário reduziu, e aí você começa a buscar meios de compensar, meios de você fazer cortes, gastos, às vezes até procurar um segundo emprego. Eu não sei o que você fez, mas naquela hora você começou a liderar e não administrar o salário que você recebia. Aí ele traz essa ideia de que se você fizer isso só nos momentos de crise, você está perdendo grande parte do potencial que você tem. E aí que está a chave. Você precisa trazer isso para a tua vida, não necessariamente só nos tempos de crise, mas nos tempos que você realmente pode aproveitar da liderança, pensando onde você quer chegar e o que você está fazendo. A pergunta é se nesse tempo que a gente administra, nós não estamos perdendo oportunidades, perdendo portas que estão se abrindo, porque nós estamos preocupados em garantir o conforto que já conquistou, ao invés de buscar os resultados que almeja alcançar. Então muita gente, para garantir o conforto que conquistou, se envolve em uma série de coisas, faz coisas que não deveriam estar fazendo naquele momento, se atola de trabalhos que não são seus, ao invés de procurar encontrar esse resultado e o caminho mais rápido para chegar nele. É aí que você começa a liderar. Eu me lembro um tempo atrás que passei por uma dessas crises que o autor descreve, e que uma das coisas importantes nesse tempo que me motivou é pensar aquilo que eu gostaria de melhorar na minha vida. E uma das coisas foi liderança. E foi aí que eu comecei a estudar liderança. Eu cheguei à conclusão que muitos problemas que eu estava vivendo naquela época, muitos deles é porque faltavam alguns atributos da minha liderança que poderiam ajudar eu a crescer. E aí foi uma descoberta que eu comecei a deixar de administrar o que eu já tinha conquistado para começar a me arriscar, aprofundar, buscar conhecimento, sair da zona de conforto, gastar tempo com a liderança para poder aprender. Aí vem a questão que muita gente precisa entender. A pergunta que você precisa fazer, e o líder sempre deve fazer essa pergunta para si mesmo, eu sei aonde eu quero chegar? Ou seja, eu estou fazendo isso simplesmente porque alguém me mandou fazer, eu cumpro as metas, eu entrego os relatórios, eu faço o trabalho que me é solicitado, mas isso tem a ver com aonde eu quero chegar? Tem a ver com que os lugares que eu quero fazer? Ou simplesmente eu já estou garantido nesse emprego e isso é tudo que basta? Aí que está a chave. Quando você se pergunta aonde eu quero chegar, e aí vem a segunda pergunta, o que você vai fazer para chegar nesse lugar, você começa automaticamente, sem você querer ou não, você só com a pergunta, você já começa a sair um pouco da zona de conforto. Você já começa a pensar, bom, realmente eu não estou fazendo nada para chegar lá, se você só está administrando. Se você está liderando, é claro que não, você já está fazendo alguma coisa para chegar. Mas essa pergunta é muito importante. Bom, você sabe o resultado que você quer alcançar? Você sabe aonde você quer chegar? E isso que você está fazendo hoje vai te levar para esse lugar? Ou simplesmente você está administrando o que está fazendo? Dentro dessas coisas todas, voltando para aquele assunto da crise que ele falou, é interessante você perceber que naquele momento da crise, o melhor da sua liderança foi desafiado. Foi nesse momento de crise que você começou a pensar em métodos, estratégias, aonde você queria chegar. E geralmente o lugar onde a gente quer chegar quando está na crise é fora do buraco, é sair daquele problema. Então você começa a pensar em cortes, você começa a pensar em pedir ajuda, você começa a pensar em mudar algumas coisas, em procurar outro emprego, você começa a pensar em aprender alguma coisa que te falta para você poder pleitear uma promoção. E aí que está a chave. Todo esse processo que você está fazendo é a sua autoliderança, é aquilo que está fazendo você deixar de administrar a sua carreira, a sua vida, para liderá-la no alvo que você quer alcançar.
uma das coisas que eu acho interessante que o autor fala é que nós não vamos conseguir nos liderar o tempo todo. Achei interessante isso porque eu imaginava que fosse possível. Ele diz que é impossível, a energia gasta nisso é muito grande, você vai ter momentos que você vai querer relaxar e administrar o que você já fez, mas o problema é que às vezes você fica tão apegado a essa zona de conforto que você deixa de liderar e, como eu disse, acaba perdendo as grandes oportunidades que estavam aí ao seu redor naquele momento. Hoje a pergunta que a gente precisa fazer para cada um de nós é justamente essa: como que eu vou saber aonde eu quero chegar? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Por exemplo, eu quero estar daqui a 3 anos dessa situação, eu quero alcançar tantas pessoas, eu quero abençoar tantas vidas, eu quero ajudar tanta gente, eu quero ter um conforto, uma segurança para a minha vida. E tudo isso você vai pensar se o que você está fazendo hoje vai acarretar esse resultado ou você está esperando isso acontecer naturalmente. Tem uma geração de gente que vai esperar acontecer naturalmente e aí fica difícil a gente tentar entender como isso vai funcionar. Às vezes pode acontecer, pode ser que não, mas geralmente essas pessoas estão administrando. Desafio você nesse momento que nós estamos passando, ainda estamos no meio dessa pandemia, você enfrentar isso e administrar aquilo que você já conquistou com a graça de Deus, mas principalmente se envolver profundamente na sua autoliderança, nos resultados que você quer alcançar. A segunda pergunta que o autor faz sobre isso é que, além da gente perguntar os resultados que a gente quer alcançar, a segunda pergunta é se nós estamos altamente comprometidos com esse resultado, se nós estamos altamente focados naquilo que nós queremos alcançar. E aí a gente começa a entender que às vezes nós sabemos onde queremos chegar, mas fomos sugados pela força do conforto, né? Pela força da segurança, e abandonamos porque não estamos mais comprometidos com aquilo que nós gostaríamos de alcançar. E aí você começa só a viver das glórias passadas, das vitórias que você já teve, das coisas que você já alcançou. Bom, o tema de hoje é um tema bacana, é um tema que eu acho que tem muita coisa para pensar. Fazendo um review, tem gente que administra e tem gente que lidera. Tem gente que não sabe a diferença dos dois, né? Estão administrando resultados ou estão se liderando para os resultados. Essa é a grande diferença. Tem gente que não sabe que tem isso dentro dela mesmo, mas quando ela olha para uma crise, ela olha para um processo, ela começa a pensar como ela pode chegar nesses resultados, porque a crise a empurra para fora da zona de conforto e faz ela entender o quanto que ela precisa mudar, avançar para fazer. Mas a ideia é que você não espere chegar a uma crise para você se autoliderar. E a terceira review disso é que você precisa se perguntar se você está alcançando, se você está comprometido com os resultados que você quer alcançar ou se você simplesmente está administrando o que você já conquistou. Bom, deixo para você 2 perguntas. Nesse momento, no meio da tua jornada, você está consciente do que você quer alcançar e realizar, ou você simplesmente abandonou isso por causa de tudo que nós estamos passando? E segundo, se você está consciente, você está altamente comprometido com isso, ou você está administrando os resultados que você já conquistou? Bom, espero que você tenha gostado desse podcast, que Deus abençoe sua vida. Não esquece de compartilhar, tem alguém que precisa dessa palavra, tem alguém que vai mudar aí através dessa mensagem. E lembrando que tudo quanto você fizer, prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!